Depois da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de tornar o ex-presidente Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, os parlamentares da oposição avaliam fazer pressão por propostas que possam minimizar os prejuízos ao ex-presidente e aliados e tentam também a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Eu vou chamar o Bruno Pinheiro, que vai trazer as informações para a gente agora. Quais são as estratégias da oposição, hein, Bruno? O que eles estão pensando em termos de dia a dia, de tentar travar algumas matérias, etc., mas também pelo projeto de anistia? Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Além disso, acabar com o foro também, assim, evitaria que esses nomes e autoridades fossem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Ótima tarde a você, Evandro, que bom estar de volta aqui, conversar um pouquinho com você, com quem nos acompanha, sobre os últimos acontecimentos, resultados ali do Supremo Tribunal Federal que refletem diretamente dentro do Congresso Nacional. A gente já vem falando há alguns dias que a oposição está discutindo essa anistia não para Jair Messias Bolsonaro, mas para quem estava nos atos do 8 de janeiro, quem já foi condenado ou ainda será condenado, e aí conseguirem emplacar essa anistia. Além disso, o que se fala agora, que extingue o foro privilegiado, assim evitando, retirando todos os processos de autoridades do Supremo Tribunal Federal. É o que alega, inclusive, Jair Bolsonaro, que ele não está mais no governo, que ele não está mais nem atuando no Congresso, nem no governo, não tem justificativo de estar sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. O ministro relator e também o ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo, respondeu que quando os fatos aconteceram, ele sim estava no governo. Então, diante disso, é necessário que responda ao Supremo Tribunal Federal. Agora, sobre a oposição, sobre a liderança do deputado Zucco, que é o líder da oposição, eles têm feito essa obstrução. Ontem a ordem do dia foi cancelada. O deputado Altineu, que é o vice-presidente, está substituindo Hugo Mota, que está ainda viajando com o presidente Lula, e aí não chegaram a um consenso, nem mesmo iniciaram a ordem do dia, foi cancelada por falta de um consenso no que seria analisado. A ideia é continuar durante alguns dias nesta obstrução até que Hugo Mota chegue para conversar e dar um sinal se vão colocar em votação a urgência da anistia ou não. Então, o que está sendo orientado é não registrar, não colocar a digital ali dentro do plenário, assim não tem registro, eles até estão aqui na capital federal, mas não vão para o local de votação. Então, não tendo este quórum, a sessão não inicia. É o que é chamado de obstrução, não somente do plenário, como de todas as comissões também. Então, até mesmo aquelas comissões que estão nas mãos de aliados do governo, elas não vão andar, e mesmo da oposição também não vão funcionar, porque a obstrução é 100% dentro do Congresso Nacional. Uma outra orientação tem também que vem da líder da minoria, a Carol de Tone, deputada federal, orientando os parlamentares o que citar nas suas entrevistas. E aí eu conversei com alguns nomes ontem, essa orientação está sendo repassada para citar sobre a injustiça, que é do ponto de vista dos parlamentares da oposição, sobre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e também a condenação da mulher que acabou sendo condenada a 14 anos, para que possam usar, e aí tem toda uma orientação sobre como se comportar, o que responder, o que falar. Então, isso tudo está sendo muito planejado de forma interna nas redes sociais, como agir, quais recortes utilizarem para ser, de fato, um time, uma equipe que possa vir com uma defesa para o ex-presidente e também que possa evitar que assuntos de interesse do governo ande dentro do Congresso antes de se colocar em votação a urgência da anistia. Aparentemente, sobre essa obstrução, está dando certo. Agora é esperar o Hugo Mota chegar e ver qual vai ser o efeito. Se de fato o Hugo Mota sente que vai ter como colocar isso de lado ou vai ser necessário analisar a anistia. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um abraço para você em Brasília. Zé Maria Trindade, a oposição está prometendo aí não arredar pé diante do avanço do Supremo Tribunal Federal em torno de Jair Bolsonaro e seus aliados. Dentre essas medidas que foram anunciadas, digamos assim, qual você acha que pode jogar mais pressão sobre a atuação dos presidentes da Câmara e do Senado? Pois é, esta fase de obstrução, o Bruno descreveu muito bem, né? Que é regimental, é a possibilidade de um partido de oposição, é fazer obstrução. Quem tem que colocar a maioria no plenário é o governo, que teoricamente tem a maioria na Câmara dos Deputados. Eu conversei com alguns líderes do PL ali, dos partidos de oposição, e a ideia é manter esse debate da anistia aceso.
não é votar. O presidente da Câmara já disse, lá do Vietnã, né, que não vota, que a chance é zero de votar, de incluir o projeto de anistia agora. Mas o PL não quer. Me disse o importante líder do PL, lembrando o regimento interno de que um projeto rejeitado numa legislatura só pode ser colocado de volta na próxima legislatura, fica impedido de ser votado. E eles não têm ainda maioria. Então, a ideia é discutir, é manter a chama acesa do debate, mas não votar, porque se votar agora, perde no plenário e aí acabou a possibilidade. Então, a ideia é ficar discutindo e acho que é um tema importante, sim, a ser avaliado sobre essas penas para pessoas que foram condenadas a penas muito altas, né, pelo que fizeram no dia 8 de janeiro. Como é que você avalia, hein, Gustavo Segré, a atuação no Congresso da oposição nesse sentido? A oposição está tentando, concordo com Zé Maria, deixar a pauta andando. Quando você vê, o Congresso hoje só fala disso. Ontem eu não tinha nada interessante para assistir na TV, coloquei a TV Senado. Uhum. E você vê que todas as pautas dos senadores foram em função do que estava acontecendo. Então, o Congresso hoje está com uma paralisação em temas que talvez sejam muito importantes para a sociedade, leis, questões vinculadas com a vida do dia a dia do brasileiro, mas a pauta hoje está focada na questão do STF, dessa causa contra o presidente Bolsonaro na primeira turma e com a anistia. Eu continuo pensando que o nome anistia está errado, porque não é para anistiar uma pessoa que cometeu delitos como depredação ao patrimônio público. Da mesma maneira que, na minha visão, deveria ter um julgamento, já foi, óbvio, por causas que conhecemos, daquela depredação que teve em 2017. E não entro no mérito de golpe, não golpe, estou falando de depredação. Então, quando você fala de anistia, uma parte da sociedade diz, por que tem que amnistiar alguém que quebrou um relógio ou que levou uma Constituição original? Está errado. Então, teria que ser através da dosimetria da pena. Da mesma maneira, não estou de acordo com um monte de dosimetrias que foram colocadas, mas é do jogo da oposição colocar na pauta, não esqueçam dessas pessoas, porque essas pessoas precisam dos legisladores. Ô Piperno, entre as estratégias da oposição está inclusive a discussão sobre se retirar o foro privilegiado de autoridades para que os casos não parem mais no Supremo Tribunal Federal e vão para a Justiça Comum, para as várias instâncias da Justiça. Como é que você avalia a maneira como a oposição tenta oferecer um bolsão de proteção a Jair Bolsonaro diante do avanço da ação no Supremo Tribunal Federal? É uma estratégia, até porque ela vai também se precavendo ante a possibilidade de não aprovar o projeto de anistia para os golpistas. Nada melhor do que a gente trabalhar com um repórter experiente que conhece bastidores. Essa informação que o Zé deu, que a gente não vê por aí, ela responde praticamente todas as dúvidas em relação à estratégia que vai ser adotada pela oposição, porque ela corre dois riscos. Primeiro, de não ver esse projeto aprovado na Câmara, aí teria que adiar isso para, quem sabe, 2027. Segundo, pode passar na Câmara e ser barrado no Senado. Essa também é uma possibilidade. Aliás, no Senado haveria, inclusive, uma tendência maior até de que esse projeto não passasse. Segundo, no final de semana, o Jornal Estado de São Paulo publicou um levantamento que ele fez com grande parte dos deputados. Aliás, chegou a procurar todos. Muitos não responderam. E o que acontece? O projeto da anistia chegou a atingir a marca de 181 menções favoráveis. Exatamente um terço da Câmara. Só que quando se coloca o presidente Bolsonaro e a turma aí que teve os seus processos admitidos aí pelo STF, essa adesão cai drasticamente. Então, veja, há sim setores na Câmara que, de certa forma, defendem alguma anistia para os golpistas lá do 8 de janeiro, mas eles não estão de acordo em relação a estender esse benefício para os 8 personagens que se tornaram réus ontem. Fala, Gani. Pegando um gancho no que o Piperno falou, essa anistia para Jair Bolsonaro, ela seria mais difícil. Não, acho que está até fora de cogitação. Até porque, primeiro que ele ainda nem foi julgado, né? Exatamente. Mas, evidentemente, que a gente já espera o resultado. Agora, tem uma matéria aqui que saiu na revista Veja que diz o seguinte: Bolsonaro não será anistiado, garantem ministros do
STF. E aí eles já montaram, segundo a matéria, um arsenal de teses jurídicas para derrubar o benefício. Então, se tem alguma chance, talvez, Evandro, seja na dosimetria da pena para aqueles pessoal do 8 de janeiro. Até porque isso abriu divergência dentro do Supremo Tribunal Federal, que foi o pedido de vistas do ministro Fux, que gerou até um certo incômodo ali, porque a primeira turma geralmente vota em bloco, né, não tem muita divergência, ele abriu a divergência. E aí é claro que tem a opinião pública, mesmo aqueles que entendem de alguma maneira que Jair Bolsonaro teve alguma participação na trama golpista, etc., entendem que a pena da Débora Rodrigues deveria ser menor. Agora, Zé Maria Trindade, eu queria te perguntar o seguinte: você acredita que o Jair Bolsonaro tentou lá atrás, ou né, aqueles que estão ao redor de Jair Bolsonaro, incluí-lo num projeto de anistia, que acabou não avançando diante da crise institucional que isso poderia provocar? A partir de então, o ex-presidente começou um movimento intenso de defesa da anistia para aqueles que participaram do 8 de janeiro. Você acredita que o fato dele não estar no país no momento em que aconteceu o 8 de janeiro, ou seja, de não participar diretamente ou de não apoiar as pessoas diretamente naquele momento em que a movimentação aconteceu, trouxe para ele a obrigação de tentar, pelo menos, aliviar as penas que essas pessoas sofreram por algum motivo, tentarem manter Jair Bolsonaro no poder? É exatamente uma grande preocupação interna, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu, vamos dizer, críticas até de aliados diante dessa situação. É o seguinte: quando ele saiu, ele deveria ter ido lá no local, ele mesmo, ou então enviado interlocutores para dizer para aquelas pessoas que estavam lá: olha, não vai acontecer nada, o presidente Lula vai tomar posse e é hora de sair de frente das instalações ali dos militares, que não é só exército, alguns lugares eram outras forças, né? E pronto. Então, muita gente atribui exatamente esta falta de comunicação ao dia 8 e principalmente a prisão dessas pessoas que, houve ironia, não eram pessoas de Bíblias, existiam sim, não eram todos, mas algumas pessoas estavam ali em família, né? Eu fui lá fazer cobertura, fazer trabalho algumas vezes e vi cara a cara lá, familiares lá. Então havia críticas internas de que naquele momento houve uma falha grande de alguém chegar lá e dizer para eles. E alguns até culpam esta falha pela prisão de pessoas que não sabiam nem o que estava acontecendo, achando apenas que estavam ali dando apoio a um presidente que foi derrotado nas urnas, né? Então, existe sim essa grande preocupação e é por isso que chama para o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro esta responsabilidade, pelo menos a tentativa de anistia. Então, é um ato político. Agora, lembrando que o grupo está unido, não há divisão. Eu vi, por exemplo, ontem uma medida importante. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Felipe Barros, fez aprovar na comissão um louvor, né, ao deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Uma comprovação ali, ele até me contou alguns bastidores de como foi a chegada dele, de que estava no PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro já estava visivelmente ali chateado e eles não entendiam por quê. Só depois todos ficaram sabendo da decisão do Eduardo Bolsonaro de se licenciar e ir para os Estados Unidos. E ali na hora houve um debate de quem iria ocupar a comissão, era uma indicação do PL, é uma indicação do PL, e aí ficou então Felipe Barros. Ele está fazendo uma demonstração de apoio, aprovando esse louvor a Eduardo Bolsonaro. Então o grupo está unido e esse mesmo grupo quer ter ali a primazia e a liderança de votar ou tentar votar essa anistia. Eu acho sim um bom debate para o Congresso Nacional.